Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Você sabe o que são estigmas ou uma pessoa estigmatizada? Se não, vai entender no Exumando de hoje, porque nós vamos falar sobre o filme Estigmata, que contrariou a Igreja Católica e deu no que falar na época em que foi lançado. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação e bora falar de terror. Lembrando que quando eu for dar algum spoiler, eu aviso, então pode assistir o vídeo tranquilo. Bom, então hoje eu desenterrei pra vocês Estigmata, um filme de 1999 que tem como temática a religiosidade católica. Nele temos o padre cientista Andrew Kiernan, que trabalha na Congregação para Causas dos Santos, uma seção da Igreja Católica e Vaticano que investiga pelo mundo ocorrências possivelmente milagrosas. Kiernan foi enviado a São Paulo, aqui no Brasil, para investigar a aparição da imagem de Nossa Senhora na parede de um prédio. Após constatar que não havia nada de milagroso no lugar, ele foi a Belo Quinto, por conta própria, uma região fictícia que fica no sudeste do Brasil, de acordo com o filme. Isso porque lá existiria uma estátua de Nossa Senhora que chorava sangue. E aí a gente vê a falta de pesquisa e até de interesse em retratar o Brasil, com pessoas falando um portunhol e uma estética que mais se assemelha aos nossos países vizinhos do que o próprio Brasil, mas tudo bem, segue baile. Chegando em Belo Quinto, há uma procissão até a igreja onde está a imagem e também o velório do padre encarregado pelo lugar, o Almeida. Kiernan então coleta amostras do sangue da imagem e retorna ao Vaticano. Em paralelo a isso tudo, temos Frank, uma cabeleireira de 23 anos com uma estética clássica do início dos anos 2000. Frank mora na Pensilvânia e recebeu da sua mãe, que está viajando pelo mundo e passou por Belo Quinto, um pacote com o rosário do padre Almeida. A partir de então, Frank começa a apresentar severos machucados nos pulsos, nos pés, na cabeça e sentir chicotadas nas costas, ficando gravemente ferida. O padre Kiernan, que então foi proibido de continuar investigando a estátua que chora sangue, é enviado até Frank para descobrir se ela é uma estigmatizada. Entendemos então que uma pessoa pode receber as 5 chagas de Cristo, pregos nos pulsos, e no filme eles explicam que teoricamente Jesus teria sido crucificado pelos pulsos e não pelas mãos, porque as mãos não aguentariam o peso do corpo dele e rasgaria. Pregos nos pés, açoites nas costas, furos na cabeça por causa da coroa de espinhos e finalmente e fatalmente a lança que atravessa o coração. Acontece que estigmatizados normalmente são pessoas muito religiosas que têm muita fé em Deus, que não é o caso da Frank, que nem acredita em Deus. Além disso, nunca ninguém chegou a ter as 5 chagas, no máximo 2, mas a Frank já tem 4 e se ela chegar na 5ª, ela morre. Claro que tem um motivo pra ela estar passando por tudo isso, mas eu vou comentar depois lá na parte com spoilers. Do you know what the stigmata are? 5 wounds. His back was scourged by whips. There were nails driven through his hands and feet. Only deeply devoted people have been afflicted with these wounds. Estigmata é um thriller, suspense e terror sobrenatural que veio com uma leva de filmes no início dos anos 2000 com essa temática religiosa, mas ele tem um certo diferencial. Ao contrariar a Igreja Católica, afirmando que as suas estruturas físicas grandiosas e luxuosas, padres e sacerdotes, não eram necessários para que houvesse um intermédio entre as pessoas e Deus, ele teve severas críticas negativas dos mais fervorosos no assunto, mas ainda assim houve muitas críticas positivas da galera que é da teoria da conspiração. Afinal de contas, onde tem treta, tem holofote e tem comentário. Mas além disso, Estigmata é um bom filme com um bom roteiro e discussões cabíveis. As atuações são muito boas e algumas cenas ficam na nossa memória, principalmente dos momentos em que a Frank recebe as chagas. Claro que é um filme de 1999 e isso precisa ser levado em consideração quando a gente pensa em efeitos visuais. Infelizmente eu não posso me aprofundar muito, porque senão vai rolar spoiler e isso fica pra depois. Mas se você gosta dessa temática conspiratória, religiosa, passar por Estigmata é praticamente uma obrigação. You have no idea who you're dealing with. Who are you? Bom, agora eu vou falar sobre o enredo do filme, que é a parte realmente mais interessante dele. Então vão rolar spoilers. Se você não viu, eu aconselho pausar o vídeo, assistir e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. Quem dera Frank tivesse só as chagas para se preocupar. Além disso, ela parece estar possuída por alguma coisa, já que começou a escrever textos enormes em aramaico antigo, um dialeto que teria sido usado por Jesus e seus discípulos e esquecido há mais de 1900 anos. Além disso, em vários momentos ela entra num estado de transe e a sua voz fica completamente distorcida. It's a form of Aramaic that hasn't been used for 1900 years. Problem is what it says. O padre Kiernan tira fotos dos textos e manda para o seu amigo, o padre Delmônico, que trabalha para o Vaticano com traduções de evangelhos descobertos.
Esse padre fica muito apavorado e explica que essas frases estavam no evangelho que foi descoberto e teria sido escrito pelo próprio Jesus Cristo. Esse pergaminho foi tido como heresia pela Igreja Católica e proibido de ser traduzido. Heresia é uma teoria, ideia ou prática contrária à Igreja Católica. Tá, mas por que a igreja rejeitaria um evangelho escrito por Jesus? Não faz sentido. Faz se nesse documento estiver escrito que a igreja e os padres e os sacerdotes e toda a estrutura física não são necessários para que o homem fique perto de Deus. Imagina o quanto de poder e dinheiro a igreja não perderia. É só a gente pensar num mundo sem igreja católica. É difícil de imaginar, porque ela está sempre muito presente desde sempre, devido ao seu grande poder influente na nossa cultura. Bom, é aí que os pontos da história começam a se ligar e fazer sentido. Esse evangelho estava sob os cuidados do padre Almeida, que foi excomungado. Ele, porém, fugiu com os pergaminhos e só retornaria quando tivesse ele todo traduzido. Por isso, o Kiernan foi proibido de continuar as investigações lá em Belo Quinto, na igreja, por medo do Vaticano dele descobrir qualquer coisa a respeito. Tá, mas o que a Frank tem a ver com tudo isso? O padre Almeida era considerado um homem santo e tinha os estigmas, as chagas de Cristo. Quando Frank recebeu seu crucifixo, ele a usou como mensageira para avisar que ele tinha conseguido traduzir o evangelho. Por isso ela ficava escrevendo textos, no caso não era ela, mas enfim, com frases do pergaminho. O cardeal Houseman, superior do Kiernan, já tinha sacado todo o rolê e estava pronto para matar a Frank, porque esse seria o único jeito de interromper toda a questão com o evangelho. O Kiernan consegue impedir ele, a Frank termina de passar a mensagem do padre Almeida e aparentemente fica tudo bem. Ele então retorna até Belo Quinto e encontra o pergaminho com a tradução. No final do filme, nós temos o seguinte. Em 1945, descobriu-se um manuscrito em Nag Hammadi, descrito como as palavras secretas de Jesus em vida. Este manuscrito, o Livro de São Tomé, foi considerado por estudiosos do mundo como o registro mais próximo das palavras de Jesus. O Vaticano recusa-se a reconhecê-lo e o descreveu como heresia. E aí, o que vocês acham dessa história toda? Deixem aí nos comentários se vocês gostam dessa história toda conspiratória. Eu, particularmente, adoro tudo que é de conspiração. Me segue no Instagram, @Morena dos Anjos, igual para Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.